continuamos nossa tarde com Simvaldo Queiroz. Simvaldo é teólogo e psicólogo clínico. É pastor na Igreja Batista da cidade, em Vitória da Conquista, na Bahia. Recebam no palco Simvaldo Queiroz. Obrigado, Senhor. Gratidão é a memória do coração. Tempos inesquecíveis. Obrigado. Ed, Silvia e Fernanda. E todo mundo do Conversas Pastorais. Talvez eu fale no modo 2.0 do seu WhatsApp. Talvez resvale em você um pouquinho de azeite de dendê. Estou vindo da Bahia. E talvez um pouquinho de pimenta no seu acarajé também, tá? Então, vamos lá. Atos capítulo 16, verso de número 9. E eu me atrevi a parafrasear esse texto a partir de tudo que a gente está vivendo aqui juntos. Naqueles dias, Paulo teve uma visão, mas eu também tive, e você também está tendo as suas visões de tudo que você está ouvindo, vendo e acolhendo. Então, substitua Paulo pelo seu nome. Meu nome é Simvaldo. E aí você diz, que nome, hein? Pois é, por trás do nome tem uma história. Eu carrego o nome do meu pai, sou filho caçula, e meu pai faleceu tomando um copo d'água com 36 anos de idade, em casa, sozinho. Então eu sou órfão de pai, pobre, vindo da Bahia. E eu tinha um professor de física que me chamava de Não Valdo. Eu era sempre brincalhão e tal. E ele queria baixar minha bola e dizia, Não Valdo, para de barulho. E eu fiquei pensando, ouvindo tanta coisa maravilhosa, que o Evangelho é o sim de Deus para nós. Num mundo marcado pelo não. Embora o nosso tema comece com um não, e o nosso cérebro, o lobo frontal, tem uma dificuldade de lidar com o não. O Paulo que grita, eu não me envergonho do Evangelho, ele deve estar dizendo, porque o Evangelho é o sim de Deus para nós. Então, muito prazer, Simvaldo. E meu professor Valmir é Simvaldo, professor Valmir. Um beijo, meu lindo. Então, Paulo substitua pelo seu nome, e seu nome também tem uma história. Então, naqueles dias, Simvaldo teve uma visão, na qual uma pessoa brasileira, em pé, lhe suplicava, venha para a minha cidade e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para as nossas cidades e igrejas. Está terminando Conversas Pastorais, é hora de voltar para o locus da nossa atuação na missão de Deus. Por que, Paulo? Porque nós concluímos que Deus nos havia chamado para anunciar ali o Evangelho. Ali onde? Qual é o seu onde? Qual é o locus? Quais são as histórias? Quais são os nãos da vida onde você está? Qual é o chão no qual você pisa? É muito interessante porque Atos 16 é precedido por Atos 15, onde há um concílio em Jerusalém, está todo mundo dentro de um espaço, discutindo quais são as novas ressignificações da nossa fé. Então é importante avisar as igrejas, para que não haja imoralidade sexual, não coma o sangue de animais sufocados. E agora Paulo vai para a sua segunda viagem missionária, e começa dando essa notícia. Conhece Timóteo, um jovem impressionante. O Paulo que escreve aos Gálatas, dizendo, esse pessoal aí que fica falando para vocês se circuncidarem, que eles sejam castrados. Mas para levar Timóteo, filho de um grego com uma judia, Timóteo de um testemunho maravilhoso, Paulo diz, Timóteo, vai ser importante você ser circuncidado. E eu me pergunto, no nosso desafio de compartilhar o Evangelho, quais os cortes que nós nos colocamos à disposição para sofrer, de modo que a gente consiga acessar chãos que não estariam disponíveis sem que tivéssemos a capacidade de que
alguns gregos e os profissionais da Gestalt terapia, é a área que eu estudo, eles chamam de epoquê, é a capacidade de dar um passo para trás, é um autoesvaziamento, para nós na teologia kenosis, para que esvaziado de mim eu possa entrar no mundo do outro. E entrando no mundo do outro, no chão do outro, nos nãos que a vida deu ao outro, poder então afirmar o sim de Deus, que é o Evangelho. Só que agora Paulo diz: a gente vai para a Ásia. E decidem ir para a Ásia. E o texto de Atos 16 é uma confusão, porque diz que o Espírito de Deus não deixa. Eles tentam ir por um outro lugar e o Espírito de Cristo não deixa. Até que Paulo tem uma visão de uma pessoa pedindo ajuda. E eu costumo dizer que quando alguém grita por socorro, Deus responde com um chamado. A nossa missão está diretamente ligada aos pedidos de socorro dos chãos nos quais pisamos todos os dias. E a pergunta, depois das conversas pastorais, aqui num lugar seguro, maravilhoso, extraordinário, sopro de Deus sobre nós, a gente sai daqui não para levar as decisões que tomamos, a gente sai daqui com o Evangelho, do qual não nos envergonhamos. Para quem é o Evangelho? Para as pessoas que estão gritando para nós, dizendo: me ajuda. E eu pus a me perguntar quais são as facetas do nosso mundo que estão acenando e dizendo: me ajuda. Nós já ouvimos tantas. E eu me pus a pensar de que há uma igreja dizendo: me reevangelize. Eu parei para pensar que há um país dizendo: me redemocratize. E eu me dei conta de que há um evangelho dizendo: me ressignifique. E no texto, essa igreja, esse país, esse evangelho é tudo muito grande, né? Uma igreja muito grande, um país, meu Deus do céu, um país tão complexo como o nosso. O evangelho, são tantas leituras, tantas possibilidades. Aí o texto dá nome, o texto racializa, o texto fala da classe social de algumas pessoas. E que pena que para algumas Lucas não dá nome. Eu não me envergonho de um evangelho que discute o todo e depois se põe no chão da vida dizendo: a gente precisa aceitar o desafio que o grito de socorro nos fez e é para lá que a gente vai. E eles chegam em Filipos, uma espécie de capital da Macedônia, andam a 50 mais ou menos aí da era cristã. Filipos é essa capital para onde vai os refugiados da guerra e os veteranos da guerra. O Império Romano está tomando conta de tudo. Eles queriam ir para a Ásia, mas é a primeira vez que o Evangelho chega na Europa. E quem é esta pessoa que acena? É Lídia. Qual é a classe social? É uma vendedora de tecido de púrpura. De onde ela vem? De Tiatira. Onde fica? Na Ásia. A gente queria ir para a Ásia e a gente entrou na Europa e a gente está encontrando aqui uma pessoa da Ásia. Pois é. Mas a primeira coisa que se faz ao pisar nesse chão da vida não é fazer uma exegese cultural, não é mapear a cidade. É muito interessante, porque para reevangelizar, para redemocratizar, para ressignificar, todo o texto é antecedido por um movimento de oração. O texto diz assim: no sábado saímos da cidade, verso 13, e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. E eu fico pensando, e eu digo isso no consultório, a palavra movimento, né? A gente vem a um congresso e a gente sai dizendo assim: qual é o movimento? Estratégia, possibilidades, modelos, o que fazer? O que você está fazendo lá na Bahia? O que vocês estão fazendo lá no Pernambuco, no Nordeste? É preciso suspender o vi de movimento, e quando se suspende o vi de movimento, fica momento.
Antes do movimento, ver o momento. Orar é ver o momento do coração de Deus. A gente está voltando, Senhor. E o que passa aí no teu coração? Porque a gente está lá discutindo no concílio, tomando um monte de decisões, e eu fui voltando o texto e a palavra oração não tem. Agora, depois que o Espírito impede entrarem num caminho, impede entrarem no outro, a gente lembrou de orar. E o Salmo 25, verso 14 diz: a aliança do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os segredos do coração. Quais são os teus segredos para a tua igreja, no tempo que eu vivo? O que eu vejo no teu coração nesse momento? Uma mulher, tem gênero, tem classe, tem cor, tem história, tem nome. Ela é temente a Deus. Nós estamos num país cuja igreja cresce de maneira avassaladora, especialmente no mundo protestante evangélico, de gente que teme a Deus. Tem muita gente temente a Deus. E meu amigo pastor Silas, trabalhamos juntos, ele disse: Simvaldo, tem um pessoal mesmo que teme a Deus, Simvaldo, mas que acaba não desfrutando da beleza do Evangelho, porque assim como os judeus, e Paulo diz isso aos romanos, eles têm temor a Deus, porém sem entendimento. O Ed falou outro dia aqui na Ibarbe, eles têm Deus como um bisavô com o qual nunca se relacionaram, mas tem que reverenciar essa imagem, essa história e essa memória, sem se relacionar com Ele. Tem uma igreja para a gente anunciar o Evangelho. E como é que se reevangeliza? Conversando. Está no texto. Eles se aproximam, sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres. É conversando que a gente se entende. E eu me dei conta que foi conversando, está lá no texto de Atos 10, que Pedro, conversando com Cornélio, Cornélio é alguém com quem a gente não pode sentar à mesa. Cornélio é gentio. A gente não pode entrar na casa de um gentio. Não chama de impuro que eu purifiquei, Pedro. Vai, conversa sobre o Evangelho. E daí? E daí que deixa que eu derramo o meu espírito? E a casa de Cornélio é tomada pelo Espírito de Deus. E Lídia abre o coração, acolhe a mensagem. Qual mensagem? O Evangelho. O sim de Deus para nós. Vocês são os meus filhos amados, a alegria da minha vida. Essa mulher acolhe o Evangelho, é batizada e diz: vocês não vão embora não, se acreditam que eu acolhi o Evangelho, vão lá para casa. E nasce um pequeno grupo, e nasce a primeira igreja em solo europeu, e nasce a igreja dos Filipenses, para quem Paulo escreve uma das cartas mais lindas da Bíblia, e fala de alegria pelo menos 19 vezes. Que as nossas conversas sobre o Evangelho resultem no derramamento do Espírito, gerando uma reevangelização, gerando uma compreensão desse amor de Deus e dessa profundidade, largura, altura, maravilhosa demais para a nossa capacidade de entender. Como é que a gente redemocratiza? Tem uma jovem agora, e o texto diz assim, certo dia, verso 16, enquanto íamos ao lugar da oração, a gente está orando de novo, e agora tem uma jovem, que ela é escrava de um pessoal que ganha dinheiro com ela, e essa jovem adivinha o futuro do pessoal, não tem seus direitos garantidos, não tem segurança previdenciária, trabalho análogo à escravidão. Será que tem no nosso país? Como vivem os venezuelanos, bolivianos, peruanos, afegãos que chegam em São Paulo todo dia? Trabalho análogo à escravidão. Só que ela dá lucro para os seus senhores. E aí Paulo e Silas estão procurando um lugar para oração, e ela olha para Paulo e Silas e começa a dizer assim: esses homens são enviados de Deus para anunciar o caminho da salvação. Adivinha o futuro? Tomada por um espírito, o texto diz, mas agora está dizendo uma verdade. Eu cheguei a uma conclusão de que a palavra de Deus dita de uma maneira errada é uma grande cilada.
Nunca se falou tanto em verdade no nosso país e nunca se disseminou tanta mentira. Usa-se o verso bíblico acompanhado da multidão de fake news, que é o tempo todo introjetada nas pessoas. O texto diz que tinha um espírito dentro dela e que Paulo fala com o espírito que está dentro dela. Tem opressão, tem gente sendo usada para fins escusos, tem seres humanos desumanizados e tem gente lucrando com isso. E tem um tipo de ação que faz a verdade se misturar com a mentira e faz o diabo tentar Jesus dizendo: está escrito, está escrito. E aí Paulo conversa com aquilo que está dentro dela e diz: em nome de Jesus, sai. A jovem fica livre. E agora começa um problema, porque o pessoal quer pegar Paulo e Silas, que estancou a fonte de lucro, a pensar em redemocratizar, garantir direitos, dar direito à cidade, dar direito à dignidade, tirar um país das mãos de déspotas. Isso custa caro, isso gera dores, isso coloca a gente na prisão, isso gera linchamento virtual, isso é uma confusão. Chamar a mentira de mentira. Como é que a gente redemocratiza? Se indignando em nome da verdade, que não é um compêndio de ideias, mas é uma pessoa. A gente conversa sobre Jesus, reevangeliza. A gente redemocratiza se indignando em nome de uma pessoa. E a gente precisa ir vendo quem é que está sob o poder maligno daqueles que oprimem, e tocando nessas pessoas, tentar dar chão para que elas deem o seu salto e criar um problema com o pessoal que as domina. Me permita uma historinha. A gente fez uma festa com homens da igreja para garotas de programa. E a gente foi às ruas, eu já contei isso aqui, mas é porque tem uma história muito legal no meio disso. A gente as levou para a igreja, pagamos o programa com dinheiro do caixa da igreja, elas só não sabiam que era um programa com Jesus. E foi o máximo. Só que no dia do programa, a gente da liderança da igreja dizia: cara, vocês estão envolvendo com coisa difícil, não vai. E aí eu fui na casa da mãe do pastor Silas, a irmã Mimi. E eu disse: ora, Mimi, eu estou começando a ficar com medo desse negócio. Aí Mimi falou: eu estou com a preocupação também, porque tem um pessoal que lucra com essas moças. Elas são instrumentalizadas para o lucro daqueles que as escravizam. Elas vêm do interior e não tem onde ficar, e você já sabe a história. Aí ela disse: eu estou com medo delas se converterem e os senhores delas pegarem vocês. Eu falei: fala sério, Mimi. Ela é mãe de quem? Do pastor Silas. Aí eu disse assim: um Silas a gente já tem para ir para a prisão, Mimi. Só falta um Paulo, a gente arranja um Paulo, tá tudo certo. E eu termino. A gente reevangeliza conversando. No caminho, o caminho é Jesus. A gente redemocratiza, se indignando em nome da verdade. A verdade é Jesus, e é nele que a gente fica, e é dele de quem não nos envergonhamos. E a gente olha para o Evangelho, porque a gente foi parar no Chilindró, e amarraram a gente num tronco, no cárcere inferior, e a gente começa a reclamar, né? Estão linchando a gente, estão batendo na gente, estão chamando a gente de um monte de coisa. Tem um novo jeito de lidar com isso. O texto diz que eles começaram a orar e a cantar. E enquanto oram e cantam, todo o cárcere começa a ouvir, eles oram e cantam o evangelho do qual eles não se envergonham. Seria tão bom saber quais foram os hinos, né? Talvez o hino cristológico que Paulo escreve em Filipenses 2, a partir do verso 5, seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez tenha sido esse hino que depois ele escreveu aos Filipenses. E aí o evangelho orado, cantado,
O evangelho vivenciado nos momentos mais dolorosos da vida gera um terremoto. E eu quis poetizar. O evangelho é a explosão de todo tipo de cárcere. Foi para a liberdade que ele nos libertou. O evangelho é a mensagem do fim da opressão. Acabou a escravidão aqui. Ninguém oprime mais ninguém aqui. E o cárcere é arrebentado, as cadeias caem, todo mundo fica livre. O evangelho é a boa notícia de libertação. A pergunta é... o alarme tocou, acabou meu tempo. A pergunta é... o que a gente faz com essa liberdade? Eu lembrei de um corinho, e é tudo dos mineiros, né? Porque os mineiros monopolizaram os nossos corinhos há um tempo. É uma lagoinização dos nossos corinhos. Mas esse eu não sei de quem é, vocês vão me lembrar. Assim, tinha um corinho que dizia: vamos fugir para outro lugar, baby. É do povo mineiro, é tudo corinho mineiro. Então assim, o evangelho me libertou. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? É um outro corinho dos mineiros. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se torna solidão. Então assim, o que é que eu faço com a liberdade? Agora a gente vai fazer tudo o que a gente não fez. Agora a gente vai viver do jeito que a gente quer. Esse não é o evangelho. O evangelho tem Senhor. Nós continuamos escravos teus, de orelhas furadas. O cárcere caiu, mas a gente quer continuar aos teus pés. Aí o texto diz, Atos 16, 28, que quando acontece aquilo, o carcereiro, sob ordens de segurar os criminosos perigosos, Paulo e Silas, cuida desses caras que eles são perigosos. Quando ele vê que está todo mundo livre, ele pega a espada para se matar. Atos 16, 28. O apóstolo Paulo grita: não se mate! Por quê? Porque estamos todos aqui. A gente não fugiu. A gente não foi viver ao nosso bel prazer. A gente não está falando de um liberalismo que diz para todo mundo: vai viver do jeito que vocês querem. A gente está falando de uma ressignificação do evangelho, que significa permanecer na vida. A gente está na vida, não vai morrer. A gente está com você. Mas eu sou romano. Mas eu sou de direita, eu sou fundamentalista. Você é uma vida amada por Deus, que você não é inimigo nosso. Você foi instrumentalizado como aquela jovem. E nós estamos aqui para ressignificar o evangelho, que significa: você é nosso irmão. Aprendemos, né? No coração de Jesus a gente se encontra. A gente permaneceu na vida. E permanecendo na vida, o cara disse: então o que eu faço para ser salvo? A gente já te salvou, macho. Mas tem mais. Porque a vida eterna não é vida depois da morte. João 17,3. A vida eterna é esta. Qual, Jesus? Que conheçam ao Deus único e verdadeiro e ao seu Filho a quem enviaste. Posso te contar uma boa notícia? Creia em Jesus, você e sua casa, e vocês vão ter vida para além da sobrevivência. Eu creio. Toda a sua casa foi batizada, Roseni, e eles cuidaram das feridas de Paulo e de Silas. E houve uma alegria batizando aquela casa, batizando aqueles corações. Deixa eu contar só uma história e eu termino. Há 6 anos atrás, a gente começou uma capelania hospitalar no Hospital Geral da nossa cidade. É uma espécie de região metropolitana. O hospital atende uma população em média de 2 milhões de habitantes. Alguém sofre um acidente nos interiores, onde nem se usa capacete para andar de moto. Traumatismo craniano em jovens é o campeão dos atendimentos no hospital. E a família vem para a Vitória da Conquista. O familiar fica internado no UTI. E algumas pessoas dormiam na porta do hospital, porque o poder público não garantia os direitos do acompanhante. E meu irmão estagiou lá, é doutor em fisioterapia. E o TCC dele é: quem cuida de quem cuida, o cuidador está adoecendo. Eu fui vendo aquelas histórias e pregando na igreja. Compartilhei com meu amigo e irmão Vicente, cuja casa é do lado do hospital, o Ed conheceu. E ele disse: cara, eu quero ceder minha casa para a gente acolher essas pessoas.
Aí eu falei, não é ceder não, a gente quer alugar, vamos fazer um projeto para abraçar essas pessoas. Fato é que ele não pôde ceder, não deu para alugar. Ele começou a conviver com uma dor, que depois a gente soube que já tinha 10 anos. Eu falei com ele num dia, no outro dia eu recebo a notícia que o meu amigo Vicente tirou a própria vida. Eu tenho autorização da família para falar. Naquela casa, enforcado. E o pastor Silas me disse, nosso amigo partiu. Eu não tive coragem de ver aquela cena, cheguei 20 minutos depois. Mas eu ouvi Mariazinha, viúva do meu amigo, irmão Vicente. Ela disse, como é que vai ser o velório do meu marido? Porque disseram para mim que suicídio é pecado sem perdão. Meu marido envergonhou o evangelho. Aí eu disse, a gente vai fazer uma festa de louvor a Deus, acolher seu coração. A gente vai lembrar a história do nosso amigo e irmão. E a gente vai fazer dessa experiência um grito. Não se matem. Estamos todos aqui. A experiência do fim trágico do irmão Vicente vai ser um desenrolar para a vida, Mariazinha. Aí eu li Hebreus 11, quando cita sobre os heróis da fé, e fala que Sansão está nessa galeria. Sansão se matou, mas o texto diz que Deus não se envergonha deles. Por que você não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho nunca se envergonhou de mim. A casa da morte foi alugada, se transformou na casa da vida, 5 anos de existência, 6 anos, 5.000 pessoas do Brasil atendidas, 300 municípios, mais de 23 estados do nosso país, pessoas que moram 9 meses com a gente enquanto enfrentam o seu tempo mais desafiador da vida. E Dani, a filha caçula, cresceu naquela casa, dizia, eu não aguento entrar lá, é difícil. Mas um dia ela foi ser voluntária. Eu estava no consultório, dei uma zapeadinha, vi uma foto numa rede social, ela com a foto daquela dispensa, onde a tragédia aconteceu, e a legenda, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? E eu não entendi. Até que eu perguntei, foi o que, Dani? Ela disse, eu fui lá ser voluntária por um dia. E aí me disseram, pega o detergente. Quando eu cheguei naquela porta, eu disse, eu não entro aqui. A voluntária não sabia que ela era filha do Vicente. Aí disse, entra, não tem fantasma não. Aí ela disse, calma, é que meu pai... você é a filha, desculpa. Posso te dar um abraço? Pode, estou mal aqui. A voluntária disse, meu pai também morreu por suicídio. E com as consolações que eu fui consolada, eu queria consolar você. Se abraçaram, toda morte vencida gera vida, e que haja consolo sobre as suas feridas, suas dores, e que a nossa dor não se transforme em terror, mas a nossa dor se transforme em dom. Porque Paulo, que não se vergonha do Evangelho, 2 Coríntios 12, na Bíblia a mensagem diz, eu deixei de prestar atenção na dor, na limitação daquele espinho, e eu passei a apreciar o dom. Eu não me envergonho do Evangelho. Deus nos abençoe.